COP, né, que o CalBR e os presidentes também, por meio do Cal São Paulo e o Cal Pará, vão ter espaços, né, dentro da COP. Eu já expliquei um pouquinho a vocês sobre isso na última plenária, vou retomar esse assunto, porque hoje a gente teve reunião entre os presidentes, até para definir, né, programação, viabilização e tudo, e aí eu vou explicar um pouquinho do que está acontecendo, né? O CalBR, no caso, fez a aquisição na Zona Azul. Existem basicamente dois setores dentro da COP. Lá, enfim, é um pouquinho complexo, né, a forma como se organiza. E aí tem essa Zona Azul, que é uma área restrita de circulação, e é onde o CalBR vai colocar um stand, né, com pouco acesso. O Cal vai ter mais ou menos umas 10 credenciais que eles conseguiram, vai ser focado mais na CRI, e focado em apresentar os acordos internacionais que já estão acontecendo dentro do CAL. Por outro lado, a Zona Verde é uma área de livre circulação, né? Então, a ideia é dar um protagonismo maior aos projetos, a importância da arquitetura, porque ali naquele espaço, né, consegue ter uma relação com a sociedade civil maior, né, colocando a importância dos arquitetos e urbanistas no contexto das mudanças climáticas. Então, esse stand na Zona Verde vai ser viabilizado pelo Cal São Paulo e Cal Pará, para que todos os estados, não vai ter logo do estado em si, na verdade, o Cal São Paulo está fazendo isso para ajudar que todos os estados possam ter um espaço de levar o que está acontecendo dentro dos seus estados relativo a esse tema. Então, eu já deixo para reflexão de todos, né? Para ajudar a pensar na programação, sugerir na programação disso, né? Bom, isso é só uma comunicação. Uma outra comunicação também é que amanhã, foi remarcada até, nós temos uma reunião com a Sendu de Vila Velha, né, a prefeitura de lá, que eles estão começando o processo de rever, né, o PDM da cidade e, enfim, eles nos abordaram para ter essa reunião, para a gente já conversar desde o início sobre o processo, né, que eles vão abrir. Então, fica o convite também, passo aqui o horário da reunião, será às 4h30. Quem tiver disponibilidade, fica o convite, desde já. Bom, alguém tem alguma comunicação rápida? Ô, Priscila, a reunião amanhã é lá na prefeitura mesmo? Eles falaram alguma sala? Na prefeitura, eles não me passaram sala exatamente, mas é naquele prédio onde funciona a Sendu, sabe? Lá em Taparica. É na Sendu. Porque, assim, a prefeitura tem outros prédios, né, na cidade. Tá, eu Sabe onde vou fica? procurar ver aqui no. Perto das etapas ali, em Coqueiral de Taparica, onde funciona a Sendu mesmo. A Eu vou, prefeitura eu, mesmo de Vila Velha, do lado É, daquela universidade lá, como é que é? não, Da... a prefeitura, a sede prefeitura, eu sei onde é que fica. Fica do lado Então, é da Novo lá. Milênio. Isso, do lado do Novo Milênio, é isso em mesmo. alguma sala da Sendu. Eles não me passaram sala Tá. exatamente, depois eu posso mandar para você, Débora. Uhum. Eu Bom, falei com o Júnior e ele deu a entender que tem interesse em participar também, tá? que bom. Aí eu Vai ser passo a bom, né, que depois informação ele também vai para dar ele. continuidade dentro do conselho da cidade, né? Isso aí. Então tá. Bom, ninguém tem mais nenhuma comunicação, vamos entrar então na ordem do dia, né? No ponto de pauta única que nós temos. Vou fazer uma contextualização aqui primeiro para vocês do porquê, né, desse ponto de pauta. Bom, na última plenária, né, eu, nossa equipe técnica, todos os demais que tiveram envolvimento também nesse processo, apresentamos as razões, né, que embasaram a decisão de não renovar o contrato de locação da antiga sede, da Casa do Arquiteto. E essa decisão foi tomada com base em orientação jurídica que eu recebi dentro do nosso conselho, a partir da nossa assessoria, diante de indícios, né, de irregularidade no rito do processo firmado em 2023, durante a gestão anterior. Então, é importante reforçar, né, que essa decisão seguiu exclusivamente critérios técnicos e legais, com o objetivo de proteger o Conselho e todos nós, conselheiros, né, de qualquer responsabilidade futura. Bom, a partir disso, né, nos últimos dias, né, eu percebi
que ainda tem muitas dúvidas de alguns conselheiros, e as pessoas também gerou muita dúvida nas pessoas, inclusive reflexos nas redes sociais, nos grupos de mensagens, circulam informações desencontradas, que não são verídicas. Então, assim, eu reforço, né, que o CAU Espírito Santo trata do assunto com total transparência desde o princípio, de todas as plenárias que já aconteceram, que já pautamos esses assuntos, e dentro dos trâmites institucionais também. E qualquer esclarecimento, né, tem que ser buscado em documentos oficiais, né, como parecer jurídico, que vai ser lido agora. Então, eu vou pegar aqui o parecer que o Alan me encaminhou para fazer a leitura para vocês. Elô, você pode projetar o parecer, por favor? Posso sim. Deixa eu vir aqui para minha pastinha. Dá para ler aí? Tá, dá sim. Bom, então vamos lá. Análise jurídica, parecer jurídico interessado, presidência do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo, CAU Espírito Santo. Assunto, análise da regularidade do contrato de locação de imóvel urbano celebrado em 2023 e medidas a serem adotadas. 1. Relatório. Trata-se de solicitação formulada pela Presidência do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo, conforme e-mail datado de 6 de outubro de 2025, referente à necessidade de emissão de parecer administrativo e jurídico sobre o contrato de locação da antiga sede do CAU Espírito Santo, Casa do Arquiteto, localizada em Bento Ferreira, firmado em 2023. A solicitação determina por parte desta ARJU exame de regularidade do trâmite e o cumprimento dos ritos legais previstos nas leis 8.666/93 e a Lei 14.133/2021. Adicionalmente, requer a verificação da existência de processo administrativo formal, identificando suas etapas e documentos, e, em caso de ausência, a indicação das possíveis irregularidades e das medidas corretivas cabíveis. Destarte, o objeto da presente análise é a regularidade jurídico-formal da contratação de locação de imóvel para servir de sede do CAU Espírito Santo, efetivada por meio do contrato de locação de imóvel urbano firmado entre Bose Construtora Incorporadora Limitada, locador, e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo, locatário, datado de 25 de agosto de 2023, versando sobre um imóvel situado à Rua Hélio Marconi, número 58, bairro Bento Ferreira, Vitória, Espírito Santo, com prazo de 12 meses. Valor mensal de R$ 12.000 e destinação comercial. Diante do exposto, passa-se a análise jurídica da questão. 2 pontos. Análise jurídica. 2.1 do histórico contratual. Essa disso que as partes, Bose Construtora Incorporadora Limitada e CAU-ES, mantinham um contrato de locação desde 2012, com prazo inicial de 36 meses. Este contrato foi objeto de um primeiro aditivo que prorrogou sua vigência por mais 5 anos, seguindo por aditivos subsequentes, cada um prorrogando o prazo por 12 meses. O último desses aditivos estabeleceu o termo da vigência do contrato original para 30 de setembro de 2023. A partir de 1º de outubro de 2023, entrou em vigor o contrato objeto desta análise, datado como celebrado em 25 de agosto de 2023, cuja vigência teria início em 1º de outubro de 2023, nos termos da cláusula 3ª. Embora houvesse a possibilidade de uma nova prorrogação do vínculo anterior, a minuta em questão demonstra que se optou por uma nova contratação, e não pela continuidade do vínculo pré-existente por meio de um aditamento. Consectário, lógico de avença, o CAU-ES continuou ocupando o imóvel e efetuando os pagamentos correspondentes ao aluguel durante a vigência deste novo contrato. 2.2. Da análise do contrato e a caracterização de nova contratação. Convém demonstrar que o vínculo contratual em análise decorre de uma nova contratação, não caracterizando continuidade do vínculo anterior mantido desde 2012, por meio do contrato administrativo CAU-ES número 005/2012,
oriundo do processo administrativo número 0085/2012. Nesse prisma, elementos que demonstram tratar-se de uma nova contratação. 2.2.1. Início da vigência e duração explícita para este contrato. A cláusula terceira do prazo de vigência é o elemento mais direto para confirmar a natureza do contrato, ao estabelecer claramente que o prazo de locação é de 12 meses, iniciando em 1º de outubro, com término de 30 de setembro de 2024, independente de aviso, notificação, interpelação judicial ou extrajudicial. Esta cláusula estabelece um novo período de vigência que se inicia em uma data específica e se estende por um prazo determinado de 12 meses. Resta evidente que, se fosse uma prorrogação de um contrato anterior, a redação usualmente faria referência ao contrato principal e estenderia o seu prazo original ou prazo do aditivo vigente, sem incluir um novo período de contagem. Logo, a formulação iniciando-se para um período de 12 meses, indica um novo ciclo contratual com um período de contagem independente e definido para este contrato, diferente de uma mera extensão de um prazo já existente. 2.2.2. Mecanismo de renovação referente a este instrumento. Eu vou fazer a leitura de alguns trechos aqui, tá? A cláusula terceira prevê um mecanismo de renovação que se aplica a este contrato, e não a um vínculo pré-existente. Então, o item ponto 3 prevê: fica acordado que, não havendo comunicação de ambas as partes, após 30 do fim do prazo do vencimento, haverá renovação automática pelo período de 12 meses. Só um minuto. E o valor mensal de locação... Oi, pode falar. Só uma questão de ordem. A Renata alertou aqui, eu olhei aqui no grupo de conselheiros. Eu vou pedir a gentileza para o Sandro, que está no grupo, ajudar a conselheira Roberta a acessar a reunião. Tá bom, Sandro? Beleza, Só isso. Claro. Obrigado. Vou aguardar, então, a Roberta entrar para dar continuidade. Entrou? Deixa eu ver. Não. Eu te mandei um WhatsApp também, Sandro, que a Roberta me pediu aqui ajuda. Pessoal, como a gente tem quórum, eu posso dar seguimento à leitura enquanto o Sandro resolve? Eu acredito que esse documento vai ser disponibilizado depois para todos, Sim. né? Não vejo problema, não. Então, vou só retomar aqui para eu não me perder. Fica acordado que, não havendo comunicação de ambas as partes, após 30 do fim do prazo de vencimento, haverá renovação automática pelo período de 12 meses e o valor mensal de locação será renovado utilizando o índice IGPM, acumulado dos últimos 12 meses anteriores ao fim do período de renovação. Essa disposição estabelece a possibilidade de renovação automática para este contrato de 12 meses, hipótese vedada pelo TCU, sendo mais um indício de não submissão ao crivo da assessoria jurídica do CAUES. Aqui ele coloca, né, sobre o TCU, o acordo do TCU. Vou dar prosseguimento para a gente não demorar tanto. 2.2.3. Ausência de referência ao contrato original de 2012 ou a aditivos anteriores. Em toda a minuta, não há qualquer menção ao número do contrato original de 2012, a aditivos anteriores ou a qualquer processo que o procedeu. 2.2.4. Linguagem de celebração de um novo contrato no termo de vistoria. O anexo A da minuta, o termo de vistoria do imóvel, reforça a ideia de uma nova pactuação, em especial ao declarar que o presente laudo é parte integrante do contrato de locação de imóvel urbano celebrado entre o locador e locatário no dia 25 de agosto de 2023. O termo celebrado é utilizado para indicar o ato de firmar um novo contrato. A data de 25 de agosto de 2023 é a data de celebração deste novo instrumento. 2.2.5. Configuração como instrumento contratual completo. A via do instrumento contratual abrange todas as cláusulas e condições essenciais de um contrato de locação: partes, objeto, prazo, valor, reajuste, taxas, multas, conservação, destinação, sinistro, sublocação, direito de preferência, vistorias, rescisão, despejo, LGPD, confidencialidade e disposições gerais. Ao contrário, um aditivo, por sua
natureza visa alterar ou complementar pontos específicos de um contrato já existente. Diversamente, a via analisada se apresenta como um instrumento autossuficiente e abrangente, com todas as disposições necessárias para reger integralmente a relação locatícia, sem a necessidade de recorrer a um documento anterior para compreender seus termos essenciais. Essa constatação é crucial para a análise jurídica prévia, pois reforça a exigência de um procedimento formal de contratação, seja licitação ou inexigibilidade, dispensa, devidamente instruída. Assim, a ausência de tal procedimento para este novo vínculo corrobora a nulidade absoluta do contrato em questão. 2.2.6. Da contratação de locação de imóvel pela administração pública e os requisitos legais. Leis número 866/93 e número 14.133/21. A atuação do CAUES, na qualidade de autarquia federal instituída pela Lei número 2.378/2010, está integralmente subordinada aos princípios do direito administrativo e às normas de direito público que regem as contratações da União. Assim, a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme prevê o artigo 37 da Constituição Federal de 1988, constituem os pilares inafastáveis de sua atuação. No âmbito das contratações públicas, a regra geral é a necessidade de prévia licitação, salvo exceções expressamente previstas em lei, como a dispensa ou a inexigibilidade, em especial nas contratações de locação de imóvel. A observância estrita dos requisitos legais é essencial, o que demanda atenção ao regime normativo vigente à época do ajuste. Destaca-se que a Lei nº 14.133/2021, conhecida como Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, entrou em vigor em 1º de abril de 2021, mas coexistiu até 30 de dezembro de 2023 com a Lei nº 8666/93, permitindo que os entes públicos optassem pelo diploma legal aplicável durante esse período de transição. Contudo, a partir de 1º de abril de 2023, a utilização da Lei nº 8666/93 e da Lei nº 10.520/02 tornou-se vedada para novas contratações, no âmbito da União, Estado, Distrito e municípios, salvo a decisão formal de optar por estes diplomas. Considerando que o contrato de locação em análise foi celebrado em agosto de 2023 e não havendo informação sobre a adoção formal e tempestiva da Lei nº 8666/93, observa-se que a legislação a ser aplicada, em regra, seria a Lei nº 14.133/21. Entretanto, por prudência e para fins de esclarecimento, é fundamental abordar os requisitos de ambas as leis. 2.2.6.1. Locação de imóvel sob a ótica da Lei nº 8666/93. Em seu artigo 2º, estabelecia a regra geral da licitação para a contratação da administração pública. Contudo, previa exceções para a locação de imóveis. A regra era a dispensa de licitação, prevista no artigo 24, inciso 10. Os requisitos para a dispensa, portanto, eram: finalidade precípua da administração, o imóvel deveria ser utilizado para as atividades essenciais do órgão ou entidade, como é o caso de uma sede administrativa, condicionantes de instalação e localização, as necessidades específicas do CAUES, por exemplo, acessibilidade, espaço adequado para atendimento, proximidade com outras instituições, infraestrutura necessária, deveriam justificar a escolha daquele imóvel em particular, impedindo a competição entre outros bens. Compatibilidade de preço com o valor de mercado. O valor do aluguel deveria ser justificado por uma avaliação prévia realizada por profissional habilitado ou órgão técnico, comprovando que o preço era justo e não abusivo em relação aos praticados no mercado local para imóveis com características similares. Além destes requisitos específicos da dispensa, o artigo 26 da Lei nº 866/93 impunha que o ato que autorizasse a dispensa ou inexigibilidade de licitação
fosse devidamente justificado, devendo ser anexados ao processo que o formalizasse. A razão da escolha do fornecedor ou executante, a justificativa do preço, documentos de aprovação dos projetos de pesquisa, se for o caso. Por fim, o artigo 59 determinava a nulidade do contrato administrativo por inobservância das formalidades legais com efeitos. Portanto, mesmo em caso de dispensa, a contratação de locação de imóvel exigia um processo administrativo formal, com manifestação técnica, justificando as condicionantes de localização e instalação, avaliação prévia do imóvel e compatibilidade do preço com o mercado, parecer jurídico aprovando o procedimento e autorização da autoridade competente, com a devida publicação no órgão oficial. Só tomar uma água aqui. 2.2.6.2, locação de imóvel sob a ótica da Lei número 14.133/21. A nova Lei de Licitações, né, estabelece como regra geral para a locação de imóveis a licitação e avaliação prévia, conforme o artigo 51. Ressalvando o disposto no inciso 5º do caput do artigo 74 desta lei, a locação de imóveis deverá ser precedida de licitação e avaliação prévia do bem, do seu estado de conservação, dos custos de adaptações e do prazo de amortização dos investimentos necessários. A nova Lei de Licitações e Contratos inovou, passando de dispensa para inexigibilidade em certas condições, conforme artigo 74, inciso 5º. É inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial no caso de 5. Locação de imóvel cujas características de instalação e de localização tornem necessária sua escolha. Ou seja, para que a locação de imóvel se enquadre como inexigibilidade, a inviabilidade de competição deve ser demonstrada por características singulares do bem. Os requisitos específicos para essa modalidade estão delineados no inciso 5º do artigo 74. Nas contratações com fundamento no inciso 5º do caput deste artigo, devem ser observados os seguintes requisitos. 1. Avaliação prévia do bem, do seu estado de conservação, dos custos de adaptações, quando imprescindíveis, às necessidades de utilização e do prazo de amortização dos investimentos. 2. Certificação da inexistência de imóveis públicos vagos e disponíveis que atendam ao objeto. 3. Justificativas que demonstrem a singularidade do imóvel a ser comprado ou locado pela administração e que evidenciem vantagem para ela. Além desses requisitos, o processo de contratação direta, que inclui a inexigibilidade, deve ser instruído com a documentação prevista no artigo 72 da Lei 14.133, abaixo transcrito. Artigo 72. O processo de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade e dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes documentos. 1. Documento de formalização de demanda e, se for o caso, estudo técnico preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto executivo. 2. Estimativa de despesa, que deverá ser calculada na forma estabelecida no artigo 23 dessa lei. 3. Parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem um atendimento dos requisitos exigidos. 4. Demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido. 5. Comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária. 6. Razão de escolha do contratado. 7. Justificativa de preço. 8. Autorização da autoridade competente. Parágrafo único. O ato que autoriza a contratação direta ou o extrato decorrente do contrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial. Imperioso ressaltar o regramento do artigo 73 da nova Lei de Licitações e Contratos, advertindo que a contratação direta indevida decorrente de dolo, fraude ou erro grosseiro sujeitará os envolvidos
a responsabilização por eventuais danos ao erário, sem prejuízo de outras sanções. Segue o inteiro teor do dispositivo. Artigo 73. Na hipótese de contratação direta indevida ocorrida com dolo, fraude ou erro grosseiro, o contratado e o agente público responsável responderão solidariamente pelo dano causado ao erário, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis. Necessário ainda dar cumprimento ao requisito da transparência, sendo obrigatória a divulgação do extrato do contrato em seus aditamentos no Portal Nacional de Contratações Públicas, conforme o artigo 94 da Lei 14.133, bem como condição indispensável para a eficácia do contrato e de seus aditamentos. Com efeito, a inobservância dos requisitos legais em procedimentos licitatórios ou na execução contratual pode, em tese, levar à nulidade do contrato administrativo nos termos dos artigos 147 a 149 da Lei 14.133. Portanto, sob a Lei nº 14.133/21, a locação de imóvel também exigiria um processo administrativo formal, com uma justificativa ainda mais robusta, demonstrando a inviabilidade de competição pela especificidade do imóvel, avaliação prévia de mercado, parecer jurídico e autorização da autoridade competente, com a devida publicação. Independente da lei aplicável, seja a 8666/93 ou a 14.133/21, a ausência de qualquer formalidade ou da instrução adequada do processo administrativo que justificasse a contratação direta por dispensa ou inexigibilidade, acompanhada da necessária avaliação prévia e justificativa de preço, configuraria uma grave irregularidade e uma afronta direta aos princípios constitucionais e à legislação que rege as contratações públicas. 2.7. Das consequências e repercussões da não observância dos procedimentos legais. A ausência de procedimento licitatório ou de processo administrativo que formalize e justifique uma contratação direta, quando legalmente exigível, acarreta severas consequências para a administração pública, agentes públicos envolvidos e, potencialmente, para o particular contratado, representando uma clara e inquestionável violação à ordem jurídica. No caso em análise, a constatação de que a locação de imóvel se trata de uma nova avença e não de uma prorrogação agrava a situação, pois mesmo as prorrogações contratuais devem observar os requisitos legais para sua regularidade formal e transparência. Isto porque a atuação administrativa é balizada pelos princípios constitucionais do artigo 37 da Constituição Federal, como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que se materializam na obrigatoriedade da licitação ou de um processo de contratação direta devidamente instruído. Assim sendo, mesmo nas contratações diretas, a lei exige um procedimento administrativo robusto, que vai além de uma mera formalidade. Tal procedimento é essencial para comprovar o interesse público, justificar a escolha do imóvel e do locador, demonstrar a compatibilidade do preço com o mercado, mediante avaliação prévia, assegurar a transparência e legalidade do ato e permitir o controle pelos órgãos competentes. A situação torna-se ainda mais grave quando a gestão tem a oportunidade de iniciar um processo legítimo de contratação, mas aparentemente não o faz. Assim, a falta de procedimento formal, caso seja confirmada, constitui uma falha grave com impactos diretos na legalidade da contratação, culminando primordialmente na nulidade do ato, conforme detalhado a seguir. 2.7.1. A nulidade como dever da administração e um princípio da autotutela. A não observância das formalidades essenciais na contratação, especialmente
a ausência de um procedimento licitatório ou administrativo que justifique a dispensa ou inexigibilidade e comprove a compatibilidade do preço, implica a nulidade absoluta do contrato administrativo. Tanto a Lei nº 866/93, artigo 59, quanto a Lei 14.133/2021, artigo 148, convergem quanto a essa consequência legal. A nulidade, nesse contexto, opera ex tunc, gente, não sei ler isso, retroagindo a data da celebração do contrato. Isso impede que ele produza efeitos jurídicos válidos e desconstitui aqueles já produzidos, tornando-o inexistente para fins legais. É fundamental compreender que há modalidades de contratação direta com a dispensa prevista no artigo 24, inciso 10 da Lei número 866/93, ou a inexigibilidade disposta no artigo 74, inciso 5º da Lei número 14.133/2021, não autorizam a contratação sem um processo administrativo formal robusto, sendo sua ausência um vício insanável. Nesse prisma, caso confirmado a ausência de procedimento formal prévio, a contratação em análise, a administração tem o dever de anular o ato. Este dever é explicitamente previsto no artigo 53 da Lei número 9.784/1999, que estabelece, artigo 53, a administração deve anular seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitando os direitos adquiridos. Tal entendimento é amplamente consolidado pelo princípio da autotutela expressa nas súmulas 346 e 473 do STF, que impõe à administração pública o dever de anular seus próprios atos ilegais, independente de provação. Súmula 346. A administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos. Súmula 473. A administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivos de conveniência ou oportunidade, respeitando os direitos adquiridos e ressalvado, em todos os casos, a apreciação judicial. Ademais, a omissão diante de uma nulidade detectada pode, inclusive, configurar falha e gerar responsabilidade para a gestão, sendo obrigatório realizar o devido processo administrativo para a sua anulação, consoante tese de repercussão geral do STF, firmada no tema 138. A declaração de nulidade é, portanto, um ato vinculado à legalidade, onde o administrador não dispõe de discricionariedade para manter um ato ilegal insanável. Necessário, portanto, apurar mediante processo administrativo específico a eventual ocorrência da irregularidade da contratação de 2023 em comento. Para tanto, recomenda-se o rito descrito a seguir. 2.7.2. Rito e fluxo para declaração de nulidade de contrato administrativo. Conforme preconizado pela Lei nº 9.784/1999 e pelas súmulas 346 e 473 do STF, e em observância à tese de repercussão geral firmada no tema 138, a anulação de um contrato administrativo que já produziu efeitos concretos deve ser procedida de um regular processo administrativo. Este processo formal, transparente e garantidor do devido processo legal a todos os envolvidos deve seguir o rito abaixo. 1. Iniciação do processo administrativo. A. Detecção da irregularidade. O processo geralmente se inicia com um relatório interno, uma auditoria, um parecer jurídico, como o presente, ou uma denúncia que aponte a ausência do procedimento formal
que enseja a nulidade. B. Abertura formal. A autoridade competente, no caso, o presidente do CAU Espírito Santo, deve determinar a abertura formal de processo administrativo específico de apuração de irregularidade. 2. Instrução processual e levantamento de fatos. Nesta fase, o processo deve ser instruído com todos os documentos relevantes à apuração de eventual irregularidade. A. Parecer jurídico inicial, esse daqui. B. Contrato de locação, minuta e assinado, cópia completa. C. Histórico contratual, documentos do contrato anterior, de 2012, e seus aditivos, demonstrando a sequência dos vínculos e a natureza do novo instrumento. D. Verificação de procedimentos. Certidão negativa de busca de processos licitatórios ou de contratação direta, dispensa, inexigibilidade, para este contrato específico nos arquivos do CAU-ES, atestando a ausência do rito legalmente exigido. Comprovação de pagamentos. Extratos ou comprovantes dos pagamentos realizados ao locador, que serão futuramente tratados como indenização por enriquecimento sem causa. F. Laudo de avaliação do imóvel, essencial para determinar o valor de mercado da locação para o período de ocupação, balizando a futura indenização devida, independentemente do preço pactuado no contrato nulo. 3. Notificação e garantia do contraditório e ampla defesa. Em conformidade com a Lei nº 9.784/1999, que garante o contraditório e a ampla defesa no processo administrativo, e o tema 138 do STF, que exige processo administrativo em caso de desfazimento de atos com efeitos concretos, esta etapa é crucial para a segurança jurídica. A. Notificação do contratado, locador. O locador, BOSE, deve ser formalmente notificado sobre a instauração do processo de análise de nulidade. A notificação deve informar sobre os fatos que motivam a possível declaração e conceder prazo, usualmente de 5 a 10 dias úteis, conforme legislação processual administrativa aplicável, para apresentação de defesa, documentos e manifestação. B. Notificação dos agentes públicos envolvidos, que no caso seria na gestão anterior. Devem ser identificados e notificados todos os agentes públicos que, à época da celebração do contrato, tiveram participação relevante. Exemplo: aquele que autorizou a contratação, o ordenador de despesas, o que assinou o contrato, o parecerista jurídico anterior e etc. A notificação deve ser objetiva, informando sobre a instauração do processo para análise da regularidade do contrato e a possível declaração de nulidade, sem pré-julgamento da conduta individual. Deve-se garantir a esses agentes o direito de acesso aos autos do processo e o prazo para apresentar defesa e justificativas. Recomendação: neste momento, o objetivo primordial não é acusar ou punir, mas dar a oportunidade de justificar a ausência do procedimento formal ou de apresentar fatos que possam afastar a nulidade. A fase de responsabilização individual é posterior e deve ser tratada em processo separado, se for o caso. 4. Análise das defesas e manifestações. A área responsável pelo processo administrativo deve analisar as defesas e manifestações apresentadas pelo locador e pelos agentes públicos notificados, ponderando todos os argumentos e evidências. Pode ser necessário solicitar informações adicionais ou realizar diligências para esclarecer pontos levantados nas defesas. 5. Novo parecer jurídico final. Após a instrução completa do processo e análise de todas as defesas e manifestações, a assessoria jurídica deve elaborar um novo parecer. 6. Decisão da autoridade competente. Com o processo devidamente instruído e os pareceres jurídicos, a presidência do CAU-ES proferirá a decisão final. Esta decisão deve ser fundamentada acolhendo ou rejeitando a declaração de nulidade,
e, em caso de nulidade, determinando as providências cabíveis, como a indenização ao locador, a abertura de processo administrativo disciplinar, entre outras. 7. Publicidade e encaminhamentos. A decisão final deve ser publicada e comunicada formalmente a todas as partes interessadas. B. A partir da decisão, devem ser instaurados os procedimentos subsequentes. Processo de reconhecimento da dívida para indenização do locador, instauração de processo administrativo disciplinar ou sindicância para apurar as responsabilidades dos agentes públicos envolvidos, se for o caso, após análise dos elementos trazidos nas defesas e em processo autônomo, comunicação aos órgãos de controle, TCU e Ministério Público Federal, como dever da autarquia federal, informando sobre a nulidade detectada e as providências adotadas em observância aos princípios da publicidade e transparência. 8. Considerações importantes para a segurança do processo. Foco na legalidade objetiva. A decisão deve focar na análise da conformidade dos atos com a lei, sem adentrar em juízos de valor sobre a intenção dos gestores anteriores no momento da declaração de nulidade. B. Separação de instância. É fundamental manter clara a separação entre a declaração de nulidade do contrato, ato administrativo, e a apuração de responsabilidades individuais dos agentes, processo disciplinar ou ação de improbidade. A nulidade é uma constatação de ilegalidade do ato. A culpa ou dolo do agente é objeto de apuração em processo específico, com todas as garantias de defesa. C. Segurança jurídica da gestão atual. Ao seguir este rito formal e transparente, a gestão atual demonstra diligência e compromisso com a legalidade, protegendo-se de futuras acusações de omissão ou conivência. D. Minimização de riscos penais. A acusação penal não parte da administração, mas sim do Ministério Público ou da polícia, se houver indícios suficientes de crime. C. Durante o PAD surgirem indícios de crime, é dever da administração comunicar às autoridades competentes. Atuação preventiva. A notificação aos agentes da gestão anterior não é para acusar, mas para dar-lhes a oportunidade de se manifestarem, garantindo a lisura do processo administrativo e o direito à ampla defesa. 2.7.3. Das implicações de eventual declaração de nulidade do contrato de locação 2023. Implicações da nulidade. Nulidade do contrato. Concernente ao contrato propriamente dito, sua declaração de nulidade, conforme as leis número 8666/93, artigo 59, e número 14133/2021, artigo 148, implica sua inexistência jurídica. Isso significa que ele não gera direitos nem obrigações válidas entre as partes, dada a inobservância de normas cogentes de ordem pública. Consequências da nulidade para a administração pública. Dever de indenizar o particular, vedação ao enriquecimento sem causa. A administração não pode se beneficiar do uso de um bem sem a devida contraprestação, sob a pena de enriquecimento ilícito, mesmo sendo o contrato nulo. O locador terá direito a ser indenizado pelo período da ocupação do imóvel. Tal dever é confirmado pelos artigos 149 da Lei nº 14.133/2021 e 59, parágrafo único da Lei nº 8666/93, desde que o particular não tenha sido o responsável pela nulidade. Cálculo
e forma de pagamento da indenização. O valor dessa indenização deverá corresponder ao preço de mercado da locação, apurado por meio de avaliação técnica atualizada, e não necessariamente o preço pactuado no contrato nulo. Dever de apurar responsabilidades. A omissão do procedimento formal prévio caracteriza uma ilegalidade que exige a instauração de processo administrativo. Esse processo visa apurar as responsabilidades dos agentes públicos envolvidos. Para o particular, locador. Embora não possa exigir o cumprimento do contrato nulo, o locador detém o direito de ser indenizado pelo uso de seu imóvel pela administração, evitando o enriquecimento sem causa do ente público. Contudo, se comprovada sua má-fé, como o conhecimento da irregularidade ou a indução da administração ao erro, seu direito à indenização poderá ser mitigado ou até afastado. Para os agentes públicos envolvidos, a conduta de celebrar contrato sem a observância do devido processo legal pode ensejar responsabilização em diversas esferas. Administrativa, via processo administrativo disciplinar, PAD, com aplicação de sanções como advertência, suspensão ou até demissão, se o agente ainda estiver vinculado ao órgão, dependendo da gravidade do dolo ou da culpa. Civil, por meio de ação civil pública, por ato de improbidade administrativa, Lei nº 8.429/92, especialmente se houver lesão ao erário, violação dos princípios administrativos ou obtenção de vantagem indevida. Criminal, em caso de dolo específico e tipificação da conduta em crimes contra a administração pública, exemplo, fraude à licitação ou peculato, a responsabilização criminal, embora menos comum em meras omissões procedimentais, não pode ser descartada. 3. Das diligências administrativas pelo procedimento licitatório ou de contratação direta da locação de 2023. Em 6 de outubro de 2025, a presidência do CAUES encaminhou por e-mail a seguinte solicitação. Solicito, por gentileza, a emissão de parecer administrativo e jurídico sobre o contrato de locação da antiga sede do CAUES, Casa do Arquiteto, localizada em Bento Ferreira, firmado em 2023, especialmente quanto à regularidade do trâmite e cumprimento dos ritos legais previstos nas leis nº 8666/93 e nº 14133/21. Peço também que seja verificada a existência de processo administrativo formal, identificando as etapas e documentos correspondentes, ou, em caso de ausência, que seja apontada a possível irregularidade e as medidas corretivas cabíveis. Em atenção à determinação supra, esta ARJU encaminhou e-mail à gerente administrativo financeira, Emily Tomasi, e ao agente de contratação, Marcelo Rios, solicitando cópia do processo administrativo que havia culminado na formalização do contrato de locação, datado de 25 de agosto de 2023, estabelecido entre o CAUES e a Bose Construtora Incorporadora Limitada, enfatizando a necessidade de uma busca abrangente por esse processo. Desculpa, gente. Aqui. Enfatizando a necessidade de uma busca abrangente por esse processo em diversas plataformas e locais de armazenamento, incluindo SICAL, SEI, e-mails, arquivos e pastas na nuvem do CAUES. Adicionalmente, solicitei que o agente de contratação Marcelo Rios detalhasse todos os encaminhamentos e andamentos nos quais ele havia participado em relação à formalização dessa contratação. A gerência geral foi incluída em cópia para a ciência, igualmente para que verificasse sua base de dados sobre a solicitação. Em resposta, o agente de contratação, Marcelo Rios, informou que, conforme já havia manifestado extraoficialmente, não houve a abertura de um processo administrativo formal referente à renovação contratual em questão. Comunicou ainda que, em vez de um processo formal, recebeu a minuta do contrato diretamente do locador Bose e a encaminhou para seus superiores. Para complementar sua resposta,
anexou 3 arquivos demonstrando as tratativas com o locador sob o prisma de renovação e aditamento do contrato número 005/2012. Por sua vez, a gerente administrativo-financeira, Emily, explicou que na época da contratação exercia a função de contadora e se restringiu a explicar como a via assinada do contrato da locação 2023 chegou ao setor contábil. Em sua narrativa, descreveu o procedimento padrão, no qual o setor de compras encaminhava o processo SICAL para o setor financeiro após a conclusão de uma licitação e assinatura de contrato, ressaltando, no entanto, que não recebeu um processo administrativo formal relativo a essa renovação contratual. Consignou que teria emitido empenho número 353/2023, datado de 31 de outubro de 2023, com data de referência em 1º de outubro de 2023, que se referia a um termo aditivo do contrato assinado fisicamente em 25 de agosto de 2023. Neste documento, empenho número 353/2023, 0750-490, consta a seguinte redação no campo denominado histórico. Valor empenhado ao Bose Construtora Incorporadora Limitada, referente à locação do imóvel da sede do CAUES, do período de outubro a dezembro de 2023, contrato número 05/2012, aditivo número 10, válido até 30 de setembro de 2024. Comunicou ainda que incluiu no empenho o processo SICAL número 1725393/2023 para possibilitar o arquivamento dos documentos inerentes a essa contratação. Além disso, anexou 2 e-mails utilizados por ex-funcionários, Tiago e Viviane, salientando que, em nenhum deles é dito sobre algum número de processo, apenas sobre o termo aditivo. De fato, os referidos e-mails contêm apenas tratativas de renovação e aditamento, referentes ao contrato 005/2012. SICAL 085/2012, devido a inconsistências na nomenclatura e numeração dos aditivos. Só um minutinho, gente. Encaminhamento ou tramitação das cópias dos processos SICAL e ou SEI que abrangeram a análise de regularidade da contratação original de 2012 e de seus aditivos, com foco nas informações sobre o aditivo que prorrogou o contrato até 30 de setembro de 2023. Verificação se a contratação de 2023 foi efetivado sob o regramento de um novo contrato ou um aditivo ao contrato 005/2012, considerando a divergência entre as informações dos e-mails anexados e a edição de uma das vias para contrato número 32/2023. Confirmação da ausência de um procedimento formal, conforme leis 8666/93 ou 14133/21, para a contratação de 2023. Informações sobre orientações ou encaminhamentos da Gerência Geral e do Jurídico relacionados à prorrogação nova contratação de 2023. Comunicação caso algum documento ou esclarecimento solicitado não pudesse ser fornecido. Em resposta, Marcelo Rios informou que os documentos solicitados estavam disponíveis na nuvens do CAUES e encaminhou o link de acesso, bem como afirmou não ter recebido retorno do setor jurídico ou da Gerência Geral acerca da contratação em análise, na época. Bom, aqui o Alain, ele continua, né, fazendo todo o relato da busca dele pelos procedimentos, né, que estava buscando, o procedimento formal no SICAL ou no SEI. Após diligências administrativas realizadas para elucidar o procedimento licitatório ou a contratação direta referente à locação da antiga sede do CAUES, o imóvel denominado Casa do Arquiteto, localizado em Bento Ferreira,
com contrato firmado em 2023 e considerando a análise prévia que indicou a natureza de nova contratação, contrato número 32/2023, em oposição a uma simples prorrogação/aditivo do contrato original, foi possível identificar os seguintes pontos essenciais. 1. Ausência de procedimento formal no SICAL. As comunicações internas revelaram que não há registro, até o momento, de procedimento eletrônico, processo formalizado no SICAL, tratando da renovação ou celebração do novo contrato de locação firmado em 2023. Até 2022, as contratações e todos os respectivos aditivos estavam vinculados ao processo físico número 85/2012, com os documentos sendo firmados de forma física e não eletrônica. 2. Prática administrativa informal. A análise dos e-mails encaminhados, especialmente aqueles provenientes da antiga gerente Viviane, demonstra que a conduta administrativa vigente se baseava reiteradamente no mero envio da minuta do aditivo ou ajuste contratual para assinatura, sem a abertura de processo administrativo formal para instrução, acompanhamento e arquivamento adequado das decisões. 3. Aditivos e contratos anteriores. Os documentos anexados e as tratativas por e-mail comprovam que a celebração dos aditivos ao longo do contrato 005/2012 foi realizada de forma informal, consolidando uma praxe administrativa que não observou integralmente os ritos e exigências de transparência, formalidade processual e instrução documental inerentes à gestão de contratos administrativos. 4. Falta de lastro documental. O conjunto de informações e documentos analisados evidencia uma lacuna significativa em termos de formalização e regularidade procedimental. Não há comprovação do lançamento dos contratos e seus aditivos em processos formalmente abertos no sistema oficial, o que fragiliza a rastreabilidade e a segurança jurídica dos atos administrativos praticados. Constata-se, portanto, que a contratação referente à locação de 2023, assim como os aditivos ao longo do contrato 005/2012, ocorreu sem o devido lastro procedimental, predominando a formalização por meio de trocas de e-mails e assinaturas físicas. Essa conduta, embora habitual, não atende plenamente às exigências legais e de controle interno, indicando a necessidade de ajustes, regularização documental e aprimoramento dos fluxos administrativos no âmbito do CAL-ES. Impende salientar que, ainda que a contratação de 2023 fosse caracterizada como um mero aditivo, teoria já descartada conforme analisado no item 2.2.2 deste parecer, que demonstrou tratar-se de um novo instrumento contratual, ainda assim, eventual procedimento de aditivo demandaria processo administrativo formal para averiguação dos requisitos de regularidade e vantajosidade determinados pela Lei nº 8666/93. A ausência de tal formalidade, mesmo para aditamentos, comprometeria sua validade e conformidade com os princípios da administração pública. 4. Medidas a serem adotadas e recomendações. Diante do cenário exposto e da análise jurídica, recomendam-se as seguintes medidas: imediata instauração de processo administrativo para declaração de nulidade e indenização, apuração autônoma de responsabilidades, capacitação e conscientização. Essa última parte eu vou ler porque não está repetindo outras partes, né? É fundamental reforçar a capacitação e conscientização de todos os agentes públicos envolvidos nos processos de contratação do CAL-ES, por meio de treinamentos periódicos, cursos e workshops. O foco deve ser o estrito cumprimento da legislação de licitações e contratos administrativos, leis número 8666/93 e número 14133/21 e dos procedimentos internos e formalização e instrução processual.
Concomitante, deverá ser realizada uma revisão e atualização dos fluxos normativos internos relacionados às contratações e aditamentos. 5. Conclusão. A análise jurídica realizada no presente parecer revelou fortes indícios de irregularidade na contratação de locação de imóvel urbano celebrado em 2023. Embora os aspectos formais da via contratual em 2023, bem como a linguagem utilizada, indiquem a configuração de uma nova contratação, conforme detalhado no item 2.2 deste documento, as informações colhidas junto à área administrativa apontam para uma possível interpretação da avença como mera prorrogação ou aditivo do contrato original de 2012, inclusive com referências formais nesse sentido, como o empenho número 353/2023. Não obstante, os argumentos que levam esta assessoria jurídica a inferir a natureza de uma nova contratação, a existência de tais divergências e a ausência de um processo administrativo formal que comprove o atendimento dos requisitos legais para qualquer das hipóteses, seja uma nova contratação, licitação, dispensa ou inexigibilidade, ou a regularidade de um aditivo, configuram sérios indícios de vício de legalidade. Diante da complexidade dos fatos, da necessidade de esgotar a apuração das circunstâncias e da indispensável garantia do contraditório e da ampla defesa a todos os envolvidos, e considerando as graves repercussões jurídicas e administrativas de um ato viciado, não é possível a esta assessoria jurídica proferir, neste momento, a declaração formal da nulidade do contrato. Assim, a medida juridicamente mais segura e imperativa é a imediata instauração de processo administrativo de apuração, seguindo o rito detalhado no item 2.2.7.2 deste parecer, em especial a juntada da certidão descrita na linha D deste item. Tal processo terá como finalidade aprofundar a investigação fática, permitir que todas as partes se manifestem e, ao final, subsidiar a autoridade competente na decisão sobre a regularidade do contrato ou na declaração formal de sua nulidade, com a consequente adoção das demais medidas recomendadas no item 4, incluindo a apuração de responsabilidades e o devido ressarcimento, a título de vedação ao enriquecimento sem causa, por meio de processo administrativo específico, caso necessário. É o parecer. Vitória, 9 de outubro de 2025. Alain Marcel Braga da Silva Melo, assessor jurídico do CAU-ES. Bom, pessoal, fiz a leitura completa do documento para que não houvesse dúvidas, para que todos tivessem acesso, né, já que, enfim, essa é uma plenária extraordinária. O documento estará disponível para todos, quem quiser fazer uma leitura mais precisa. E agora, seguindo as orientações do jurídico, eu gostaria de ler aqui a proposta que eu trago, né, da presidência a vocês. A instituição de uma comissão temporária de apuração de regularidade contratual. Então, a presidência do CAU-ES, em Vitória, na sede do CAU-ES, no dia 9 de outubro de 2025, após análise dos assuntos em epígrafe e, considerando a competência institucional do CAU-ES na qualidade de autarquia federal de zelar pela estrita observância dos princípios do direito administrativo, em especial a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme preconiza o artigo 37 da Constituição Federal de 1988, considerando que o regimento interno do CAU-ES, em seu artigo 5º, inciso 1º, prevê a instituição de comissões temporárias para o desempenho de atividades e funções específicas, e o artigo 110 estabelece que as comissões temporárias terão por finalidade atender demandas específicas de caráter temporário, tais como temas específicos da profissão, sindicâncias, auditorias, inquéritos, tomada de contas especial
e processos administrativos, dentre outros. Considerando que o parecer jurídico 075-2358, exarado nos autos do processo SEI número 00155-000-343/2025, dígito 77, concluiu pela existência de fortes indícios de irregularidade na contratação de locação de imóvel urbano celebrado em 2023, apontando para a natureza de nova contratação e a ausência de um processo administrativo formal que justificasse a dispensa ou a inexigibilidade de licitação, conforme detalhado no item 2.2.6 do referido parecer. Considerando que a manifestação jurídica recomenda a imediata instauração de processo administrativo para declaração de nulidade e indenização e a apuração autônoma de responsabilidades, conforme itens 4.1 e 4.2 do mencionado documento, indicando a necessidade de uma investigação aprofundada e formalizada, considerando que a não observância das formalidades essenciais na contratação implica a nulidade absoluta do contrato administrativo, sendo dever da administração anular seus próprios autos eivados de vício de legalidade, em conformidade com o artigo 53 da Lei nº 9.784/1999 e as súmulas 346 e 473 do STF. Considerando a complexidade dos fatos, da necessidade de esgotar a apuração das circunstâncias e da indispensável garantia do contraditório da ampla defesa a todos os envolvidos, conforme ressaltado na conclusão do parecer jurídico, considerando a necessidade de implementar as recomendações da análise jurídica, em especial a de capacitação e conscientização, item 5.3, para prevenir futuras irregularidades e aprimorar os fluxos internos de contratação, propõe-se a criação da Comissão Temporária de Apuração de Irregularidade Contratual nos termos do regimento interno do CAUES, com a seguinte estrutura e atribuições. A. Objetivo. A Comissão Temporária de Apuração de Irregularidade Contratual terá como objetivos principais, em consonância com as recomendações da manifestação jurídica: 1. Conduzir o processo administrativo de apuração, coordenar e instruir o processo administrativo específico para análise e apuração da regularidade jurídico-formal do contrato de locação de imóvel urbano, celebrado em 2023, e de outros instrumentos contratuais que possam apresentar indícios de irregularidade, seguindo rigorosamente o rito e fluxo para declaração de nulidade de contrato administrativo, detalhado no item 2.2.7.2 do referido parecer. 2. Garantir o devido processo legal, assegurar o contraditório e a ampla defesa a todos os agentes públicos e partes particulares envolvidas, conforme as disposições da Lei nº 9.784/1999, avaliar a necessidade e o preço de mercado, apurar a efetiva necessidade da locação do imóvel e a compatibilidade do preço com o valor de mercado, por meio de avaliação técnica atualizada para fins de eventual indenização por enriquecimento sem causa, conforme item 4.1 do aludido documento jurídico. 4. Subsidiar a tomada de decisão, fornecer subsídios técnicos e jurídicos detalhados à presidência e ao plenário do CAUES para a decisão final sobre a regularidade dos contratos analisados ou sobre a formalização da declaração de sua nulidade. 5. Identificar e apurar responsabilidades. Identificar em processo autônomo as condutas dos agentes públicos que, por ação ou omissão, possam ter dado causa à celebração de contrato sem a observância do devido processo legal e dos requisitos normativos, subsidiando a instauração de sindicâncias ou PAD, conforme item 4.2 do mencionado parecer. Propor melhorias nos procedimentos internos, propor medidas corretivas e preventivas para os procedimentos de contratação do CAUES, incluindo a revisão e atualização dos fluxos normativos internos e a implementação de programas de capacitação e conscientização dos agentes públicos, visando garantir a conformidade legal e a transparência em futuras contratações, em consonância com o item 4.3 da manifestação jurídica. Composição. A CETAC será definida pelo presidente do CAUES em observância ao artigo 115 do Regimento Interno do CAUES,
que prevê a composição por, no mínimo, 3 e, no máximo, 5 membros. A coordenação da comissão será obrigatoriamente exercida por um conselheiro titular do CAUES, conforme artigo 117, inciso 2º do Regimento Interno. Então, deixei aqui em branco para Elô preencher, né? O prazo de funcionamento da CETARC será de 6 meses, em conformidade com o artigo 124 do Regimento Interno do CAUES, podendo ser prorrogado excepcionalmente por igual período, mediante justificativa fundamentada e aprovação do plenário. Plano de ação e orçamento. A comissão realizará reuniões presenciais ou virtuais, buscando a otimização dos recursos. Será definido um orçamento específico para cobrir os custos operacionais necessários à instrução do processo, incluindo ser indispensável a contratação de laudos de avaliação de mercado por profissionais habilitados, garantindo a economicidade e a eficiência na condução dos trabalhos. Calendário de atividade e reuniões. O calendário detalhado de atividades e reuniões será definido na primeira reunião da Comissão Temporária de Apuração de Regularidade Contratual após a sua instituição e composição. Bom, então, pessoal, essa comissão ela vai funcionar como todas as outras temporárias ou todas as outras sindicâncias, né? Temos que colocar o mínimo de 3 e máximo de 5 membros, sendo obrigatoriamente um membro titular, né? Então, eu gostaria de abrir a fala, enfim, quem também se propõe a fazer parte dessa comissão temporária. Greg levantou a mão, vou passar a fala ao Greg. Boa noite, colegas conselheiros. Eu queria disponibilizar, Priscila, o meu nome para poder compor a comissão, se os colegas estiverem de acordo. E eu queria pedir uma atenção especial aos colegas conselheiros, porque, como vocês viram, a gente está lidando com uma coisa muito séria. E, infelizmente, desde o anúncio da nossa saída da nossa antiga sede, nesse período de transição, enquanto a gente termina os procedimentos legais para abrir a sede provisória, eu tomei ciência de uma série de informações falsas que estão circulando pelos meios de comunicação, né, de mensagens, e até mesmo de alguns colegas arquitetos que estariam comentando no perfil do Conselho e divulgando de forma desavisada informações inverídicas sobre a razão pela qual a gente está saindo a gente teve que sair de forma antecipada da nossa antiga sede e a gente está nesse período de transição. Como fica muito claro, foi identificado que nós tínhamos um possível problema ali jurídico na suposta renovação do contrato de aluguel em 2023, e isso não deixou a gestão numa posição segura do ponto de vista legal para que a gente fizesse o que havia sido negociado com o BOSE, da permanência nossa até dezembro, quando estava no nosso cronograma para que a gente fizesse a mudança para a sede provisória, né, e desse os demais encaminhamentos lá na obra da nossa sede futura no edifício Vértice. E eu fui procurado por muitos colegas que estavam querendo ter informações sobre os porquês disso, colegas que me questionaram muito em função do que eles estavam recebendo de informações aí dessas mídias sociais, grupos de mensagens, sobre as supostas causas, né, mas que não eram informações verídicas. E que eu tive um cuidado, e por isso eu gostaria de pedir o mesmo cuidado a todos os colegas conselheiros que estão aqui tomando ciência dessas informações, porque eu optei por não passar de forma antecipada nenhum tipo de informação, justamente porque a gente não tinha tido ainda essa informação oficial vinda da nosso assessor jurídico com um parecer sobre os porquês, né, da gente não ter renovado o nosso contrato até dezembro. E eu não queria também ser leviano de estar divulgando uma informação que podia ser incompleta, porque, querendo ou não, nós estamos numa posição, enquanto conselheiros, né, de representar o conselho de forma institucional. E a gente tem que ter muita responsabilidade quando a gente está nessa posição de passar alguma informação que, porventura, pode não estar completa ou pode não ser, de fato,
a informação correta por desconhecimento. Quando a gente lida, às vezes, né, com pessoas que de fora do conselho, né, colegas arquitetos ou não, que porventura estão divulgando uma informação inverídica, vamos lembrar que eles não são conselheiros, eles não têm, às vezes, acesso às informações como nós temos, ou não tiveram a paciência de assistir às plenárias, né, nossas que são públicas, para se interar de forma mais adequada sobre o assunto. E aí eles podem, talvez, né, por desconhecimento, estar repassando uma informação falsa para grupos de WhatsApp ou para outros colegas. Mas eles não têm a mesma responsabilidade que a gente. Nós, enquanto conselheiros, não podemos, de maneira nenhuma, incorrer no risco de divulgar uma informação falsa ou inverídica, né, sobre o que está acontecendo com o conselho. Então, eu tive essa postura, quando fui abordado, né, por colegas, por telefone, em grupo de WhatsApp, de ter muito cuidado no que eu ia informar para as pessoas, para não incorrer no erro de talvez passar uma informação incompleta ou inverídica. E aí eu peço a atenção de vocês para isso, para também terem esse cuidado. Vocês devem ter percebido que, pelo teor do parecer jurídico, a gente está lidando com uma coisa muito séria. É lógico que seria muito mais cômodo para a gestão empurrar para baixo do tapete, fingir que não tinha esse problema, né, e ficar até dezembro seguindo o nosso cronograma para que a gente fizesse uma transição tranquila, não tivesse que ir para o home office, e lá em dezembro a gente já tivesse aí com a licitação rodando da obra da nova sede. Porém, por uma questão de responsabilidade da gestão, ao se identificar o equívoco, né, nós não demos seguimento a isso e estamos dando o tratamento legal adequado para se averiguar eventuais responsabilidades das pessoas envolvidas. Então, eu peço a todos os colegas muita atenção com isso, muita responsabilidade. Vamos lembrar que nós, enquanto conselheiros eleitos, estamos representando a instituição onde quer que nós vamos, e nós temos que ter responsabilidade com as informações que nós passamos para a categoria. Não se deixar também abater por eventuais questionamentos de pessoas que não têm a informação adequada e, porventura, acabam acreditando numa fake news, né, numa informação inverídica, e que, às vezes, a gente não consegue nem apurar de onde que veio, mas ter a serenidade de saber que nós estamos tomando as medidas, né, legais cabíveis, estamos agindo com responsabilidade, estamos corrigindo os erros que, porventura, acontecem, não estamos aqui... eu costumo brincar, né? Isso é uma coisa que eu tenho para a minha vida, e eu entendo que o conselho também, né, enquanto gestão, temos, né? Nós não temos compromisso com o erro. Uma vez identificado o erro, nós o corrigimos. Seja ele nosso, ou seja ele advindo de gestões passadas. Então, ter esse cuidado ao conversar com os nossos colegas sobre esse assunto, ter muito respeito. Vamos lembrar que essa comissão ela vai averiguar eventuais responsabilidades. A gente não está aqui dizendo que existem pessoas que fizeram A, B ou C. Isso ainda vai ser apurado, mas que fique bem claro que a opção por a gente desocupar o imóvel da antiga sede, ela se deu por uma questão jurídica complexa, que tem uma questão de responsabilidade muito grande envolvida. Isso acabou bagunçando o nosso cronograma, porque nós tínhamos todo um planejamento para se mudar de lá em dezembro para a nossa sede provisória. Todo esse fluxo teve que ser antecipado para outubro, e aí por questões de prazo legal, infelizmente a gente teve que ficar aí uns diazinhos de home office, de teletrabalho, mas que os serviços do Conselho continuam disponíveis a toda a categoria, todos os serviços. Nós não interrompemos os serviços da categoria, e que nós vamos fazer agora essa transição de forma antecipada, enquanto a comissão da obra da nova sede segue a todo vapor, né? Tivemos reunião segunda-feira para poder ver algumas questões, para poder afinar e já começar a dar encaminhamento sobre o TR e a futura licitação da obra. Então, a gestão continua trabalhando de forma responsável, como nós sempre fizemos desde o início do nosso trabalho, para poder representar a categoria dos arquitetos e urbanistas perante os nossos colegas e a sociedade. Então, é isso. Eu gostaria de fazer esse pedido a todos os colegas conselheiros, de ter muita serenidade e responsabilidade ao lidarem com isso, com esse assunto, e coloco, presidente, meu nome à disposição
para compor essa comissão e para, na eventual necessidade, ser o coordenador dela. Ótimo, Greg. Muito obrigada. E muito relevante o que você trouxe, né? Importante sempre deixar claro a todos os conselheiros que tomam muito cuidado, porque espalhar desinformação, ou como é conhecido atualmente, né, fake news, não incorre apenas em uma falha ética nossa, mas é crime também, né, nacionalmente reconhecido. Vou passar a palavra, enfim, a Mônica tinha levantado, abaixou a mão, vou passar a palavra ao Ivan, que está com a mão levantada. Ei, pessoal, boa noite. Eu também coloco meu nome à disposição para compor a comissão, beleza? Ótimo, Ivan. Então, falta um nome. Mônica está com a mão levantada. Você quer falar, Mônica? Você não está podendo falar? Ela está digitando. Eu acho que ela não fica com. Mônica está digitando, acho que ela está com algum problema no microfone. Vamos esperar o que ela vai falar aqui. A Mônica disse que também gostaria de fazer parte. Ótimo. Então, temos 3 membros. Deixa eu só ler aqui o que falaram aqui para cima, porque eu estava fazendo a leitura do documento, né, gente? Nem vi o que vocês mandaram aqui. Aqui é a Roberta, né, dizendo que tinha conseguido entrar. Nossa, Roberta, sinto muito você ter ficado tentando e não conseguido. Enfim, não sei o que há, né? Que às vezes um consegue e o outro sente dificuldade, não sei o que acontece nesses sistemas. E a Débora precisou se ausentar, precisou sair para dar aula. Tenho dúvidas sobre o relatado. Vou ler as dúvidas da Débora, então, para a gente tirar essas dúvidas, né? 2023 é a gestão anterior, mais 2024, nossa gestão. Só um minutinho, gente. Enfim, estou recebendo ligação aqui, estou tentando só dizer que eu não posso agora atender. 2023 é a gestão anterior, mas 2024 nossa gestão renovou um contrato nulo. É cabível nossa gestão abrir uma sindicância para apurar erros que nós também estamos envolvidos? Por uma questão ética, não seria o caso dessa sindicância ser executada por um ente totalmente imparcial? Por enquanto, foram essas minhas dúvidas. Bom, eu vou responder aqui ao que eu entendi conversando com o Alain, pedindo orientações, né? No caso, o nosso regimento, ele prevê, né, a comissão temporária de sempre ter que ter um conselheiro que seja titular. Então, podem ter membros externos, assim como Mônica, que se propôs, não é conselheira estadual, no caso. E, bom, eu considero que todos os membros que estão participando, né, têm a isenção para julgar o processo. De fato, eu questionei também ao Alain a questão de terem me trazido esse alerta, né, neste ano, e no ano passado nós fizemos realmente a prorrogação do contrato em 2023, né? E ao que ele me respondeu, que o processo do ano passado acabou não passando pela assessoria jurídica, não foi encaminhado a ele pelas gerências. E neste ano, quando o nosso gerente geral encaminhou a ele o pedido, né, para que fosse analisada a renovação, ao que ele respondeu e pediu e me encaminhe o processo por completo para análise, que começou o problema de não encontrar. Né? Diante disso, eu assinei o contrato confiando nas informações técnicas. Como ele colocou, eu acredito que tudo deva ser apurado. Se existiu uma falha também na minha gestão, eu acredito que ela deva ser apurada para que a gente possa corrigir. A gente está aqui para corrigir nossos erros. E a partir do momento que a gente toma ciência, a gente não pode repetir esse erro. Então, foi essa a minha decisão nesse ano de 2025. Evitar que a gente seguisse repetindo, né, erros que já vinham acontecendo em anos anteriores. Essa é a questão. Eu acredito que a maior demonstração, né, de ética e compromisso institucional é justamente essa: reconhecer os equívocos, né, corrigir
e garantir que as próximas decisões sejam tomadas com total transparência e respaldo jurídico. Bom, tem mais gente com a mão levantada. Mônica, eu acredito... Você quer falar de novo, Mônica? Ah, tem mais gente falando aqui. A Roberta também mandou uma outra questão. A Roberta também não está podendo falar, não? Ela saiu? Bom, vou ler aqui. Acho que ela não está conseguindo falar, Tá. mas ela escreveu aqui. A criação da comissão temporária não tem que colocar em votação. Quero que registre em ata meu posicionamento. Não concordo com uma comissão temporária para isso, pois se os próprios servidores administrativos e jurídicos não observaram isto e os conselheiros anteriores, como nós arquitetos também não receberam essa capacitação e instrução, não considero que nós conselheiros somos capacitados para essa análise. Acho prudente e ético uma sindicância externa para este caso. Bom, eu vou explicar, Roberta. De fato, nós não somos peritos em gestão pública. O que vai ser seguido por essa comissão é exatamente aquilo que é proposto dentro do parecer jurídico, né? De toda a apuração. Quem vai emitir o parecer final, depois de toda a apuração, depois de toda a oitiva, enfim, das pessoas também poderem, né, colocar o contraditório, aí sim nós teremos o jurídico prestando o seu novo parecer, como está em toda a leitura do documento. Então, e sobre a votação, está em votação, sim, vamos fazer a votação. Essa é uma proposta da presidência de abrir essa comissão temporária para executar aquilo que é indicado pelo jurídico, e é isso que nós vamos fazer agora. Não tem nada aqui sendo feito sem votação, é para isso essa plenária, inclusive. Porque senão faria numa canetada, né, pessoal? Mas não, estou aqui, convoquei uma plenária extraordinária para que fosse feito a votação de abertura dessa comissão temporária. Bom, os demais... A Roberta avisou que está sem áudio, né? Então, agora eu vou passar a palavra ao nosso gerente geral, Diego, por favor. Só para poder contribuir aí com o que foi falado sobre essa questão de 2024, porque por conta eu fui procurar entender como é que se deu essa questão dessa assinatura em 2024. Tem um parecer um relatório da primeira comissão de ATIS, salvo ela de fevereiro de 2024, se eu estiver enganado, me corrija. Esse parecer é de agosto. Uma das recomendações desse parecer, eu vou fazer a leitura aqui, para que vocês tenham conhecimento. Por fim, considerando a urgente necessidade de espaço físico para alocar as atividades administrativas e técnicas do CAL, o contrato de locação atual encerra-se em setembro de 2024, bem como as reuniões de comissões de plenário, considerando também a impossibilidade de ocupação imediata das salas adquiridas. Esta comissão sugere seja mantido o contrato de locação de imóvel da atual sede do CAL, situado aí no endereço do CAL, conforme previsto na cláusula 3.3 do item 3 do contrato firmado em 25 de agosto de 2023. Então, assim, é importante fazer essa leitura, porque o processo de contratação, o processo de renovação desse artigo 2024 não surge do nada. Ele surge a partir de um debate da comissão. Eu não era assessor técnico da comissão à época, eu acredito que o assessor técnico dessa comissão à época tenha sido a Doriele, e aí surge essa recomendação aos conselheiros para que seja feito o aditivo. A base utilizada foi o contrato de 2023, que até aqui, conforme o parecer do próprio Alain, ele não pode dizer da nulidade do contrato. E nós também entendemos, nós só temos essa realidade hoje, sobre a ótica de hoje. É importante a gente ter essa noção. Até o ano passado, não se tinha. Eu, por característica, diante das questões que foram colocadas no ano passado, nesse ano, quando eu cheguei, implementei alguns mecanismos na gerência, na gestão de determinados fluxos, inclusive dos aditivos. Os aditivos hoje passam pela CPL e passam pelo jurídico, todo e qualquer aditivo. Então, quando
eu conversei com o Bose, e o Bose aceitou a extensão a prorrogação do contrato. Eu, de imediato, solicitei a assessoria jurídica que fizesse uma avaliação para que a gente pudesse fazer uma proposta de aditivo. E aí, a partir daí, foi identificado que todo o desenrolar que chegou até aqui. Então, assim, precisa aprofundar isso. Os mecanismos de controle para que essas questões não ocorram já foram tomadas. Então, não é o mesmo caso do processo de 23. São situações diferentes, são situações distintas, mesmo porque o processo, nesse caso, teve recomendação de comissão, teve aprovação no COD, teve aprovação plenária. Então, assim, foi algo mais robusto, foi debatido e utilizou como referência um contrato que hoje percebe da sua irregularidade. À época, não. Bom, alguém mais gostaria de falar? Não? Vou colocar em votação, então, a criação da comissão com os membros Greg, Mônica e Ivan. Então, aqueles que aprovam a criação da comissão, levantem... escrevam no chat, melhor. Fica registrado aqui, né, Elô? Fica mais fácil para a Elô fazer a conta. Bom, falta alguém votar? Não, já foi. Só vou repassar aqui para vocês para ver se não pulei o voto de ninguém. Então, a gente tem 5 votos a favor, do Greg, da Luísa, da Thaís, do André e do Lucas. 3 votos contra, da Renata, da Nilice e da Roberta. E a Débora, ela marca como ausente, né? Porque ela estava na reunião, mas ela não vota. Certo. Então, está aprovada a criação da comissão para uma pré-sindicância, né, para a gente apurar os fatos. Bom, Roberta, você justificou seu voto, não a criação dessa comissão, considerando meu posicionamento anterior. Eu só queria relembrar um fato que já aconteceu, né, anteriormente, que inclusive você foi a que mais botou ênfase, né, na necessidade da gente criar um procedimento com os conselheiros de apreciação, né, de um processo jurídico, não, de uma licitação. Então, enfim, me soa estranho, né, a sua posição agora, que é contrária, e naquele momento foi favorável. Mas, tudo bem, Priscila, voto é voto. desculpa, Priscila, eu Oi. acho que ela está com problema de áudio, ela também não consegue ouvir. Ela não consegue ouvir também, não? Consegue. Consegue? Ela não consegue falar Ah, e tá. Porque senão é aparecer. complicado, ela não ouviu a plenária inteira, será? Ela tá Então, até digitando. Ela consegue porque ouvir. se ela não tiver ouvido a plenária, seria até estranho. Mas então tá bom, pessoal. Dou por encerrada a plenária de hoje. Era curtinha, com apenas um ponto de pauta. A comissão inicia seus trabalhos
amanhã. Só um minutinho, Priscila, só para retomar, como que ficou a composição da comissão? A composição é o Gregório Rapsoldi Greg, Ivan e Mônica, são e os três Mônica. mesmo. Isso, são os 3. Tá. O Greg como coordenador, né? Porque necessariamente tem que ser um conselheiro titular, coordenador. Eu sugiro porque a Roberta está digitando ainda. Então, Ela assim, tá, se encerrar, Não, depois que ela não se deve finalizar. questionar o voto. Não, Roberta, eu não estou questionando seu voto, não. Voto é voto. Você deu seu voto. Eu estou apenas relembrando que, numa outra ocasião, você não apenas deu um voto, como você fez uma ênfase muito grande em que os conselheiros deveriam apurar um processo de licitação. Então, é só um pouco contraditório a sua opinião no momento ser contrária a uma opinião que você tinha. Mas, inclusive, eu também acredito que todo mundo tem o direito de mudar de opinião a qualquer tempo. Acho isso normal. Tá certo? Então, tá bom, pessoal. Dou por encerrada a plenária de hoje. Até logo, colegas. Até. Uma boa noite, viu? Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa Tchau. noite.